Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Tamara Zin Ferreira, eu sou formada em Medicina Veterinária pela Universidade Luterana do Brasil e eu possuo especialização em Produção, Higiene e Tecnologia de Produtos de Origem Animal e mestrado pela Federal do Rio Grande do Sul. Durante o doutorado, também tive a oportunidade de realizar o sanduíche pela Auburn University e concluí meu doutorado em 2018, também pela Federal do Rio Grande do Sul. Já em 2019, eu ingressei na BRF como pesquisadora pelo programa Doutores no Agro e atualmente eu ocupo o cargo de especialista agropecuária. Já de antemão, eu agradeço imensamente a equipe da Academia da Avicultura pelo convite para falar um pouquinho para vocês sobre as miopatias peitorais em frangos de corte. Bom, então falando um pouquinho sobre a avicultura. As razões para o sucesso desse setor são as atribuídas principalmente pela imagem da carne de frango ser uma carne saudável, magra, rica em proteína, com uma alta variedade de produtos processados e de fácil preparo, além de grande aceitação pelo consumidor. É uma carne também que não possui restrições religiosas e também um preço relativamente baixo quando comparada com as carnes bovina e suína. E tanto sucesso é atribuído principalmente ao investimento genético do setor, que vem proporcionando animais com altas taxas de crescimento e rendimento muscular. Nada de hormônio sendo injetado, viu? Ao analisarmos a curva de evolução genética dos frangos de corte ao longo dos anos, nós podemos visualizar que, além de um avanço no ganho genético desses animais, nós obtivemos uma redução no tempo de produção. Em 1965, por exemplo, um frango de corte levava cerca de 63 dias para alcançar 1,6 kg. Já em 2015, o mesmo animal era batido com 2,8 kg aos 48 dias de idade. Mas atualmente a gente sabe que com facilidade esses animais passam de 3 kg em menos de 45 dias de alojamento. Dados da COB, que é uma empresa do ramo genético de frangos de corte, revelam que aos 42 dias de idade, um frango absorve cerca de 48,3% do alimento. Ou seja, ele vai comer 223 gramas e vai ganhar 108 gramas de massa. Entretanto, esse aumento da conversão alimentar, o enfoque genético principalmente no rendimento do músculo do peito, que é o corte de maior valor comercial, e a diminuição da idade do abate, está causando alguns probleminhas. Entre eles, o surgimento das miopatias peitorais, que estão sendo estritamente relacionados à taxa de crescimento desses animais. É importante ressaltar que, no geral, essas miopatias do músculo peitoral são consideradas uma questão de qualidade e não de segurança alimentar. Tanto que, em alguns países, eles não são chamadas de miopatias, e sim uma condição do músculo. E o que são essas miopatias peitorais? São alterações no músculo do peito de frangos de corte. Entre elas, nós temos a miopatia peitoral profunda, as estriações esbranquiçadas, também chamadas de white striping, o peito amadeirado, também chamado de wooden breast, e o peito espaguete. E desde 2010, os 3 tipos de miopatias do músculo peitoral têm sido relatados mais frequentemente, que são as estriações musculares, o peito amadeirado e o peito espaguete. Na maioria dos casos, as estrias brancas não afetam de maneira significativa a aceitação do consumidor da carne de peito de frango. Mas, já o peito amadeirado e o peito espaguete, quando severos, resultam em problemas dentro de certos produtos, principalmente vendidos in natura. Essas miopatias, elas podem estar presentes desde antes de 2010, mas não foram reconhecidas na planta de processamento. A primeira importante miopatia do músculo peitoral a afetar o setor avícola foi a miopatia peitoral profunda, que também é chamada de doença do músculo verde ou doença de Oregon. Essa miopatia foi inicialmente identificada em perus na década de 1960. Já em frangos de corte, os primeiros relatos ocorreram na década de 1990, e ela ainda é ocasionalmente observada nas unidades de processamento. Mas o que acontece com esse músculo? Ocorre um processo degenerativo, caracterizado por necrose e atrofia da parte interna do filé do peito, ou seja, o músculo supracoracoideu, ou também chamado de músculo peitoral menor. As lesões, muitas vezes, afetam a parte interna dos filés e variam de cor, progredindo de uma aparência hemorrágica rosada
por uma descoloração esverdeada. E é por isso que essa miopatia também é chamada de doença do músculo verde. No peito amadeirado, também chamado de wooden breast, é observado um endurecimento do músculo peitoral, normalmente na parte mais grossa do filé, que é a parte cranial. Embora esse endurecimento, ele também pode ser observado ao longo do músculo, principalmente nos casos mais severos. Dependendo da gravidade da lesão, outros aspectos visuais da miopatia do peito amadeirado podem ser observados, como coloração pálida, superfície com hemorragia, além da presença de um fluido gelatinoso na superfície do músculo. Essas lesões elas podem ocorrer concomitantemente com as lesões de estriações brancas. Já microscopicamente, nós observamos uma degeneração multifocal e necrose, caracterizados pelas perdas das estriações e por ser um infiltrado de células inflamatórias, principalmente macrófagos e heterófilos. As áreas afetadas apresentam um espessamento difuso do interstício, com quantidade variada de tecido conjuntivo, tecido de granulação ou fibrose separando as fibras musculares. As estriações brancas, também chamadas de white striping, nós temos a presença de estrias esbranquiçadas na superfície do músculo peitoral maior de frango de corte, as quais seguem a direção da fibra muscular. Macroscopicamente, categoriza-se essa condição de acordo com as estriações presentes no músculo peitoral em normal, que está representado pela letra A, que é sem estriações aparentes, moderado, com estriações visíveis no músculo, porém inferiores a 1 milímetro de espessura, e severo, representado aqui pela letra C, com estriações superiores a 1 milímetro de espessura e facilmente observadas na superfície do músculo. As causas da formação da white striping ainda são desconhecidas, mas avaliações histológicas demonstraram que essa alteração é usualmente associada à degeneração muscular e alterações miopáticas abaixo da área de estriação, como perda das estriações transversais, variabilidade no tamanho da fibra muscular, degeneração flucolar e vacuolar e lise das fibras, além de mineralização moderada, regeneração, infiltração de células mononucleares, lipidose, inflamação intersticial e fibrose. Já a condição de peito espaguete, também conhecida como peito mole, é caracterizada pela perda estrutural do tecido conjuntivo, levando a uma friabilidade e afrouxamento das fibras musculares. Os frangos de corte são animais jovens, que estão em desenvolvimento, e eles não possuem a maturidade dos tecidos conjuntivos de animais adultos, motivo pela qual a carne de animais mais jovens é macia. Após o processamento, os feixes de fibras eles podem se separar e o músculo pode facilmente ser puxado com a mão. Tal como em outras miopatias, a incidência e a severidade do peito espaguete pode variar, desde apenas uma pequena parte do peito a ser afetado, até todo o músculo apresentando essa condição. E é importante nós falarmos um pouquinho sobre a legislação também. Por causarem inúmeros prejuízos financeiros em razão da diferença entre os critérios de condenação dos abatedouros frigoríficos, tanto na estriação branca como para o peito amadeirado, no final de 2019, o Ministério da Agricultura publicou o ofício circular número 17, no qual define e classifica as miopatias. As estriações brancas, essas devem seguir o fluxo normal do processo, podendo ser comercializadas como carne em natureza na forma em que se apresenta. Já o peito amadeirado, o mapa abriu 3 categorizações. Leve e moderado leve, que é caracterizado com menos de 40% de lesões nos tecidos, tanto na região cranial como caudal do peito, além do endurecimento em partes do filé e sem a presença de petecas. Essa classificação, assim como as estrias brancas, elas devem seguir o fluxo normal do processo, podendo a carne ser comercializada na forma que se apresenta. Para moderado acentuado, são lesões no músculo de grau moderado, com 40 a 80% de lesões no tecido, e é possível a presença de pequenas petecas localizadas, tanto também na região cranial como caudal do peito, além do endurecimento integral da peça. Para essas lesões, pode-se seguir o fluxo normal do processo, contudo, sendo removidas as lesões aparentes, e o produto de refire poderá ser utilizado como matéria-prima para industrialização. Já nas lesões do músculo de grau severo,
ou seja, aquelas com mais de 80% de lesões distribuídas no tecido, além de presença de hemorragias e fluido amarelado, essas são caracterizadas como uma lesão aparente extensa. E para isso, toda a parte afetada deve ser encaminhada para a produção de produtos não comestíveis. Mas e como é que a gente pode reduzir a incidência e a gravidade dessas miopatias peitorais? Principalmente, focar num bom manejo inicial, na realização correta de ventilação mínima. Não permita níveis de CO2 acima de 3.000 ppm, além da boa qualidade de alimento e regulagem ideal de bebedouros e comedouros. Obter também um bom crescimento nos primeiros 10 dias, uma vez que esse período é importantíssimo para o desenvolvimento muscular. Tenha como objetivo o crescimento para atingir um peso corporal que seja de, no mínimo, 4 vezes o peso de alojamento aos 7 dias de idade. Também é muito importante nós minimizarmos a agitação do lote e evitar o batimento excessivo das asas. Evitar também temperatura corporal elevada no frango durante a fase de crescimento intermediário e final. Preste atenção especial na temperatura ao nível das aves e certifique-se que há um bom movimento de ar ao redor delas. Importante lembrar que a temperatura do ar é diferente da temperatura da cama. Certifique-se a temperatura da cama das aves. Também há fortes indícios de que modificar o perfil de crescimento diminui a incidência dessas miopatias no músculo peitoral, embora possa haver uma perda no desempenho dos frangos de corte. Além disso, se houver algum problema com o músculo espaguete, observe a temperatura de escaldagem está muito elevada, além das práticas de depenagem e resfriamento da carcaça na unidade de processamento. E para finalizar, eu trouxe esse artigo que objetivou relacionar e caracterizar as alterações no desenvolvimento muscular, que ocorrem de acordo com a idade e crescimento do músculo peitoral maior de frangos de corte, entre 2 e 46 dias de idade. Mas o interessante é a mensagem que esses autores colocaram na discussão do artigo, no qual ressalta a importância de considerar as repercussões de mudanças a longo prazo, resultante desses 50 anos de seleção com foco nas características quantitativas para aumento da massa muscular do peito, com foco no rendimento. As perdas econômicas substanciais resultantes das miopatias musculares recentemente fornecem uma oportunidade única para a indústria reavaliar essas estratégias de seleção atuais e visar soluções alternativas mais sustentáveis, focadas em otimizar o crescimento ao invés de maximizá-lo. Tais considerações são críticas para garantir um futuro sustentável para a indústria de frangos de corte, em nível econômico, ambiental e social. E é isso, pessoal. Espero que essa discussão tenha esclarecido um pouquinho mais sobre as miopatias peitorais para vocês. Meu muito obrigada pela atenção e deixo meu contato para futuras conversas. Até mais!